E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar início então a esse nosso período com as videoaulas. Nessa primeira a gente vai aproveitar para relembrar um pouquinho dos conteúdos. A gente vai falar um pouquinho sobre a pré-história, os períodos paleolítico, neolítico, idade dos metais. A gente vai entrar também nas civilizações antigas, o Egito, a Mesopotâmia, os hebreus, tudo que a gente já falou, mas a gente vai dar uma revisada para ficar fresco na memória de vocês e a gente poder então prosseguir com o nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, nessa primeira videoaula a gente vai aproveitar para relembrar um pouquinho do que a gente estava falando em sala de aula, o que a gente estava passando, para a gente poder relembrar esses conteúdos, ficar mais fresco na memória, para aí a gente poder prosseguir com o restante do nosso conteúdo. Então, nessa aula a gente vai relembrar um pouquinho sobre os seguintes assuntos. A gente vai falar da pré-história, os períodos da pré-história, o neolítico, o paleolítico, a idade dos metais, como o homem se desenvolveu nesses períodos, como ele descobriu as coisas, como ele se adaptou à natureza para sobreviver. A gente vai falar também das antigas civilizações, onde elas surgem, como elas se desenvolvem, e aí a gente vai falar de Egito, a gente vai falar de Mesopotâmia, a gente vai falar do povo hebreu, como esses caras eles desenvolvem características únicas, como eles começam a se desenvolver, quais eram as características, como era a economia, como era a questão religiosa, como eles se comportavam culturalmente, a gente vai ver tudo isso. Então, começando aí pela pré-história, ela é o período que acompanha o homem e o desenvolvimento dele, como ele começa a conhecer o mundo que cerca ele, como ele começa a se adaptar a isso, tudo em prol da sobrevivência. Então a gente tem aí os períodos em que a pré-história é dividida: o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Começando no paleolítico, a gente tem uma característica específica desses primeiros homens aí que estão vivendo nesse período. Eles são caçadores e coletores. Eles dependem de alimento e água para sobreviver. Então, a caça e a coleta de frutas é a principal atividade que eles exercem nesse período, tudo visando a sobrevivência. Eles passam por processos, eles começam a entender o mundo que está cercando eles começam a se adaptar a isso, e essa adaptação garante melhor sobrevivência a ele, melhores chances de sobrevivência. Eventualmente, durante esse período, o homem ele acaba descobrindo o fogo, entendendo como funciona e dominando o fogo. A partir desse momento, o homem ele começa a mudar a realidade ao redor dele, baseado nessa nova descoberta. Ele começa a usar o fogo para se aquecer, ele começa a usar o fogo para auxiliar nas caçadas, ele começa a usar o fogo para cozinhar a carne dos animais. Então, é uma mudança significativa para aumentar as chances de sobrevivência do homem nesse período. Lembrando que o período paleolítico é um período que se estende por milhares de anos. Então, não é uma coisa da noite para o dia. O homem não acorda um dia e fala, hoje eu vou descobrir o fogo. Não. É um processo que acontece ao longo das centenas, dos milhares de anos, em que o homem vai se adaptando, vai entendendo as coisas e vai usando elas a seu favor para sobreviver. A gente tem aí registros dessas atividades através das pinturas rupestres. As pinturas nas cavernas, que relatam a rotina dos homens, como eles caçavam, como eles se organizavam. Então, isso fica registrado nessas pinturas. Uma característica dos homens nesse período era o nomadismo. Eles não ficavam fixos em uma região só. Eles chegavam numa região, ficavam ali até esgotar todos os recursos e depois se moviam para outra região, porque era assim que eles viam a melhor chance de sobreviver. Então, o nomadismo era uma característica do período paleolítico. O homem ele não fica estático numa região, ele fica se movendo pelo território. Ao longo dos anos, conforme vão se passando as centenas, milhares de anos, o homem ele começa a entender melhor como funciona o mundo ao redor dele. Por exemplo, a descoberta dos ciclos de colheita e o domínio da agricultura fazem isso. O homem ele começa a perceber que se ele tirar aquela fruta do pé, eventualmente ela vai crescer de novo.
Depois de um tempo ela vai crescer de novo e assim por diante. E dominando a agricultura ao longo das centenas de anos, ele descobre que se ele plantar, depois de um tempo ele vai conseguir colher. Isso faz com que o homem abandone o nomadismo. Agora ele não precisa mais ficar se deslocando para sobreviver. Ele sabe que de tempos em tempos ele vai ter esse suprimento reabastecido se ele ficar naquele local e souber usar aquela estrutura que a natureza proporciona a ele. O homem ele também começa o processo de domesticação de animais. Ele vê que nem todos os animais são ameaças a ele. Então o processo de domesticação é justamente isso. Começar a usar os animais de maneira que favoreça a sobrevivência do homem. Então eles começam a cultivar gado para fazer uso dos materiais que eles produzem. Eles começam a utilizar animais menores para auxiliar nas caçadas. Então tudo isso é um processo, é uma coisa que leva tempo. Alguns anos, algumas centenas de anos, alguns milhares de anos, em que o homem vai entendendo como as coisas funcionam e vai usando elas a seu favor. Surgem também pequenos grupos. Agora a gente está vendo os homens se juntarem em comunidade, porque eles entendem que ao se juntarem em comunidade eles têm maior chance de sobreviver. Na caçada, se o cara for sozinho e ele for enfrentar um animal muito grande, muito feroz, ele provavelmente não vai ter chance. Se ele levar um grupo junto com ele, as chances dele aumentam. Então o homem entende isso e começa a usar isso a seu favor. Ele começa a usar as questões de comunidade para aumentar as chances de sobrevivência que ele tem na natureza. O homem eventualmente também chega à conclusão de que ele consegue fabricar armas e ferramentas melhores. Por exemplo, agora o homem está praticando agricultura. Ele, ao longo dos anos, percebe que se ele tiver uma ferramenta para ajudar ele a, por exemplo, cavar o solo, isso vai facilitar o processo de agricultura e vai facilitar a vida dele. Então o homem ele começa a se desenvolver nesse sentido. Nesse período começam a fabricação de armas e ferramentas melhores. As armas para auxiliarem nas caçadas e as ferramentas para auxiliarem nos serviços que agora eles estão executando. Surge também a cerâmica, e isso é importante. A cerâmica proporciona a eles a ideia de estocagem. Agora eles conseguem, por exemplo, ir até o rio, pegar uma quantidade de água e deixar essa água no local em que eles vivem. Isso facilita, ele não precisa toda vez ter que se deslocar até o local para poder consumir a água, ele consegue ter isso perto dele. Também para estocagem de suprimentos, agora eles estão praticando a colheita, eles conseguem colher e armazenar o que eles conseguem arrecadar de maneira que facilite a sobrevivência. Tudo que o homem vai desenvolvendo ao longo desse período é para facilitar a sobrevivência, para tornar a sobrevivência mais possível dentro dessa sociedade em que ele vive, dentro desse mundo que ele vive. Então a cerâmica, apesar de parecer uma coisa banal, ela tem o seu papel ali em facilitar a maneira que o homem vive naquele mundo ali. O homem ele também começa a perceber a divisão do trabalho, ou seja, ele começa a perceber que no grupo que ele está, não precisa todo mundo ir caçar, não precisa todo mundo praticar agricultura, não precisa todo mundo ir buscar água. Eles conseguem dividir esse trabalho para funcionar de maneira mais efetiva. Eles têm o grupo responsável pela caçada, eles têm o grupo responsável pelo plantio, eles têm o grupo responsável pelos suprimentos. Então essa divisão do trabalho lá surge justamente para tornar mais dinâmico, para tornar mais prático o jeito que o homem se organiza ali na sociedade que ele vive, na comunidade que ele vive. E conforme os anos vão passando, essas aldeias que começam pequenas, elas vão aumentando, as vilas vão aumentando, as aldeias vão aumentando. A concentração de pessoas dentro de uma comunidade vai aumentando, porque as pessoas percebem que quanto mais agrupadas elas tiverem, maiores as chances de sobrevivência. O homem já possuía meios de comunicação, uma forma gutural, uma forma rudimentar de se comunicar. Mas, a partir desse período, agora que as comunidades estão ficando maiores, a necessidade de comunicação surge. O homem precisa se comunicar de forma melhor para poder organizar essa sociedade em que ele está vivendo. Então, durante esse período, ao longo dos milhares de anos, a comunicação ela vai se desenvolvendo para tornar mais fácil a vida ali em comunidade.
Já na Idade dos Metais, o grande marco é a descoberta da possibilidade de fazer armas com metais. Eles começam a trabalhar o cobre, o bronze, para evoluir as ferramentas e as armas que eles possuem. Agora eles têm essa capacidade. Eles conseguem fazer ferramentas para auxiliar melhor as atividades de colheita, de plantio, e eles começam a fazer armas melhores para poder se defender. Lembrando que as comunidades elas estão aumentando, elas estão ficando maiores, tem mais gente reunida e tem várias pessoas, vários grupos de pessoas em várias regiões ali dentro desse universo. Elas vão entrar em contato uma com as outras e aí as armas mais eficientes, as armas feitas com esses metais, elas possibilitam uma defesa, mas também um ataque mais oportuno sobre outros grupos que vierem a entrar em conflito com eles. Então, a era dos metais, ela, com essas inovações, ela permite que o homem vá avançando cada vez mais para se tornar independente e também, como é o princípio básico de toda a pré-história, aumentar as chances de sobrevivência. A escrita ela surge porque as comunidades estão maiores, então do mesmo jeito que surge uma necessidade de novas formas de comunicação, surge uma necessidade de escrita para se poder registrar as coisas, registrar quantas pessoas tem numa tribo, quantos vasos de suprimento eles têm, quanto tempo esses suprimentos vão durar. Então essa necessidade surge e o homem se adapta para poder viver melhor ali na sociedade que ele está vivendo, dentro do grupo que ele está vivendo. Falando sobre as antigas civilizações, a gente tem uma característica geral de todas as civilizações que a gente vai falar, uma característica que norteia a região em que essas civilizações elas surgem. Elas surgem na região da Crescente Fértil, ali entre a África e a Ásia, em locais próximos a rios, a grandes rios. Essa é a maior característica dessas civilizações, o que elas têm em comum. Porque a gente está falando de uma área com um clima quente, com poucas chances de agricultura, então os rios possuem terras férteis ao seu redor e isso propicia melhor chance de sobrevivência. Então as civilizações que a gente vai ver, a gente vai entender que elas têm essa característica em comum. Elas ficam próximas a rios e, por causa disso, o solo ao redor dessa região é mais fértil do que em outras regiões que não são banhadas por rios. Tá aí uma imagem da Crescente Fértil, a gente pode ver destacado em verde, a gente tem aqui à esquerda o Rio Nilo, onde surge o Egito, a gente tem toda a região ali que hoje é Jerusalém e o Líbano, a gente tem a Síria, a gente tem ali a Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Então essa área destacada em verde é uma área fértil, porque ela está banhada por rios, e então por essas áreas serem férteis, elas são propícias à agricultura. E por causa disso, esses grupos que estão surgindo, essas civilizações que estão surgindo, vão buscar estar perto desses rios, se desenvolver nessa região para ter melhor chance de sobrevivência. O primeiro grupo que a gente vai ver é o Egito. Aí no mapa a gente consegue visualizar o Império Egípcio. A gente tem aí o Rio Nilo e todo o Império Egípcio se desenvolve com base nesse rio. Como a gente já tinha falado, essa é a característica em comum que essas civilizações têm, e o Egito não é diferente. Ele se desenvolve no nordeste da África e os fatores que favorecem esse desenvolvimento, a água provida pelo rio Nilo e os solos férteis graças ao rio que está ali banhando a região. Os egípcios, eles também se mostram muito hábeis na questão de construção. O rio Nilo ele tinha períodos em que ele enchia, períodos de cheia, então ele acabava destruindo casas, inundando plantações. Então os egípcios eles precisam se adaptar a esses fatores. Então eles começam a construir diques, barragens, canais de irrigação, tudo isso tecnologias bastante avançadas para a época, que fazem com que eles comecem a se desenvolver de maneira muito forte, de maneira muito grandiosa por causa dessas inovações que eles começam a construir. Os diques, as barragens, os canais de irrigação, tudo isso facilita a plantação, facilita a vida do povo que está vivendo ali
e faz com que eles se desenvolvam mais rapidamente. Quando a gente fala em Egito, a primeira coisa que provavelmente vem na cabeça é as pirâmides. O governo egípcio era dominado por um faraó, e a construção dessas pirâmides era uma forma do faraó demonstrar o poder dele. Era uma construção grandiosa, que mostrava o quanto o faraó era poderoso e o quanto ele era imponente na região e dentro dessa civilização. Vai ter um evento que vai mudar o Egito, que vai ser a chegada dos hebreus. Eles vão estar fugindo da região onde eles habitavam inicialmente, e aí eles chegam no Egito, e uma diferença que faz com que os hebreus eles sejam perseguidos pelos egípcios é a questão da religião. Os egípcios eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então, quando os hebreus chegam com a crença monoteísta, ou seja, a crença que só acredita em um deus, isso gera um conflito. E o Egito, mais poderoso, mais organizado, ele consegue sobrepujar o povo hebreu, e esses hebreus eles são forçados ao trabalho escravo, e se inicia aí um longo período em que o povo hebreu vai ficar preso no Egito, sendo escravizado. Aí vendo um pouquinho como era a sociedade egípcia. Era uma sociedade estamental, ou seja, ela tinha camadas. A gente tinha quem estava nas camadas mais altas e a gente tinha quem estava nas camadas mais baixas. E o Egito estava no topo, obviamente, era o faraó. Ele era o poderoso, ele era a figura do Deus vivo na terra. Então, dentro da sociedade egípcia, o faraó era aquele que tinha mais poder. Logo embaixo, a gente tinha os nobres e os sacerdotes, ou seja, as pessoas responsáveis por toda a gestão do palácio, eram as pessoas ligadas aos deuses. E como o faraó tinha essa imagem de Deus, essas pessoas estavam ali para servir ao faraó. Eram geralmente as famílias desses sacerdotes, eram as pessoas ligadas ao faraó, então eram essas as pessoas de importância. A gente tinha também os soldados, né, eram responsáveis pela defesa da sociedade egípcia, pelo controle dos escravos, por toda a manutenção de segurança e também pela questão de guerra. Os povos da região, e o egípcio não é exceção, enfrentaram vários conflitos ao longo dos anos. Então a força militar, a força dos soldados era essencial para defender o Egito. A gente tinha também os escribas. Os escribas eram aqueles que sabiam ler. Eles conseguiam ler e registrar todos os acontecimentos do Egito. Era essa a função desses caras. E isso era muito importante. Eles tinham essa função de registrar os nascimentos, registrar os óbitos, registrar os acontecimentos, para que se crie uma espécie de biblioteca em que o conhecimento esteja armazenado. Então, os escribas lidavam com o conhecimento. Era um papel importante na sociedade egípcia. A gente tem os comerciantes, que eram responsáveis por toda a gestão. O comércio, além da agricultura, era uma das principais atividades realizadas no Egito. Então, os comerciantes tinham um papel muito importante dentro dessa sociedade. A gente tinha os artesãos, responsáveis pela fabricação de joias, e aí a gente está falando de uma mais variada gama de artesãos. A gente tinha desde o cara que fazia cestos e redes para pesca, como os caras que faziam as joias da família real e as joias que o faraó usava. Então os artesãos eles tinham essa variação. A gente tinha o cara que fazia o artesanato mais básico e a gente tinha o cara que fazia o artesanato mais trabalhoso, o artesanato mais prestigiado. A gente tinha os camponeses, que realizavam todos os trabalhos de campo, eram as classes mais baixas e mais numerosas, eles realizavam toda a questão da agricultura, da plantação, e a gente tinha também os escravos, que eram aqueles responsáveis pelos trabalhos pesados, aqueles que estavam ali trabalhando contra a vontade deles. A ordem social no Egito era mantida pela força e pelo poder político e religioso do faraó. O faraó ele misturava, e a sociedade egípcia misturava a questão da política com a religião. Era uma monarquia teocrática, ou seja, o faraó era ao mesmo tempo rei e descendente dos deuses. Ele era uma figura mítica, uma figura divina. Então o faraó ele tinha esse poder e essa influência. O faraó
por causa desse fato, possuía poderes ilimitados. Ele podia fazer o que ele quisesse dentro daquela sociedade ali, porque ele era a maior figura de influência dentro da sociedade egípcia. Os egípcios, quanto à morte, eles acreditavam que a alma não morria junto do corpo. Isso levou eles à prática da mumificação. Essa prática ela acabou influenciando avanços até na área medicinal. Eles começaram a pesquisar, a experimentar maneiras de preservar o corpo humano, justamente por essa crença de que a alma voltaria para habitar aquele mesmo corpo. Então era importante que aquele corpo tivesse preservado. Isso faz com que eles desenvolvam técnicas e utilizem substâncias para realizar esse processo de mumificação e de preservação do corpo. A economia egípcia ela era baseada principalmente na agricultura. Como a gente viu, a área do Nilo favorecia esse processo. Mas não era só isso. A criação de animais, mineração, artesanato, comércio de troca também eram áreas em que o Egito se destacava bastante. O artesanato, as joias que eram feitas por faraó eram cobiçadas, então esses artesãos eles tinham demanda de trabalho muito grande. Comércio de trocas, o Egito produzia muitas coisas. Então, a troca com outras nações, com outras civilizações, ela se torna importante também para o Egito. Agora falando um pouquinho de outra civilização antiga, a Mesopotâmia. Ela surge entre dois rios também. Do mesmo jeito que o Egito ele se desenvolve próximo ao rio Nilo, a Mesopotâmia se desenvolve entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. A riqueza desse território, justamente nessa questão da plantação e do solo fértil, ela atrai vários povos para se estabelecerem naquela região. Esses povos que antes eram nômades se juntam naquela região, passam a viver ali e acabam entrando em conflito uns com os outros, acabam convivendo uns com os outros. Então esses diferentes povos, eles acabam formando a Mesopotâmia, seja através de convivência pacífica, seja através de conflito. Eventualmente eles vão criando uma identidade, mas a Mesopotâmia ela surge inicialmente como a junção de vários povos que estão vindo para aquela região, porque ali é um lugar bom de se ficar, ali é um lugar fértil, ali é um lugar propício para as atividades mais valiosas na época, principalmente a agricultura. Quando a Mesopotâmia ela vira uma civilização, ela cria uma identidade, ela tem um governo e estrutura mais ou menos parecida com o Egito. O governo também era uma monarquia teocrática, o rei ele também era uma divindade, ele também tinha essa característica igual ao faraó. A religião também era politeísta, eles tinham os próprios deuses, eles acreditavam em vários deuses, eles tinham também essa característica, assim como o Egito. Falando um pouquinho dos governantes da Mesopotâmia, um dos maiores, um dos nomes mais famosos da Mesopotâmia foi o Nabucodonosor. Ele era um grande líder militar e um dos maiores fatos que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente é a destruição de Jerusalém, quando ele, liderando o exército, captura os hebreus e leva eles como escravos no episódio que ficou conhecido como Cativeiro da Babilônia. Então, além desse fato de Jerusalém, o Nabucodonosor ele também tem várias conquistas militares, ele é um exímio general, um exímio estrategista, e graças a isso ele consegue realizar várias conquistas de vários territórios dentro dessa região. Outro rei que se destaca na Mesopotâmia é o Hammurabi. Ele elaborou o primeiro código de lei conhecido. As pessoas elas tinham uma ideia de senso comum do que se poderia e do que não se poderia fazer. E quem reforçava essa ideia era o rei, através dos soldados, dos guardas e tudo mais. Mas o Hammurabi foi o primeiro a oficializar isso. Com o código de Hammurabi, ele escreve o que pode e o que não pode fazer, baseado no princípio de olho por olho, dente por dente. Se você roubou uma ovelha do seu vizinho, ele vai ter o direito de pegar uma ovelha sua. Se você matou uma ovelha do seu vizinho, você vai poder matar uma ovelha do seu vizinho. Esse é o princípio do olho por olho, dente por dente. Parcelas iguais, uma igualdade na lei. Então era isso que o código de Hammurabi estabelecia. Falando um pouquinho do povo hebreu, eles também têm a característica de se desenvolver inicialmente próximos a rios. No caso dos hebreus foi o Rio Jordão.
ali na região da Palestina, onde hoje é Israel. Eles também são chamados de judeus ou israelitas. E eles se destacaram na região e talvez tenham sofrido certa discriminação por serem os primeiros a afirmar a fé monoteísta. Ou seja, na região, grande parte dos povos e das civilizações eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Mas os hebreus não, eles afirmavam a fé em um único Deus, monoteístas. A história dos hebreus ela se divide basicamente em 3 grandes períodos que regem essa história e esse processo que eles vivenciaram. A fase dos patriarcas, a fase dos juízes e a fase da monarquia. Na primeira fase, a fase dos patriarcas, ela é marcada, tem seu início, quando os hebreus são liderados por Abraão para partirem em direção à Palestina. Durante esse processo, eles enfrentam seca e crise na produção de alimentos. Eles passam por um período muito difícil para a agricultura e eles se veem forçados a migrar para outra região. Por conta disso, eles vão parar no Egito. E aí, como a gente já tinha falado, quando eles chegam no Egito, basicamente por causa dessa divergência religiosa, enquanto os egípcios são politeístas e os hebreus são monoteístas, se cria um conflito e, por os egípcios já estarem mais bem estruturados, eles acabam subjugando o povo hebreu e fazendo eles de escravos dentro do Egito. A fase dos patriarcas ela chega ao fim quando, depois de muitos anos, os hebreus reagem, liderados por Moisés, saem do Egito e vão em direção à Palestina. Então, é onde se encerra essa fase dos patriarcas. É o marco final da fase dos patriarcas, quando eles fogem do Egito, liderados pelo Moisés. Entrando na fase dos juízes, agora que eles estão fora do Egito, eles querem chegar até a terra prometida deles. Eles querem chegar até Canaã. Então, quando eles chegam nesse território, na Palestina, eles têm que disputar a região, porque a região já está ocupada por outros povos, em especial os filisteus. Então, quando eles chegam, eles precisam disputar essa região com os filisteus. Eles entram em conflito armado com os filisteus. Eles entram em guerra com os filisteus por conta desse território que eles querem ocupar. Os hebreus, então, se dividem em 12 tribos e cada uma dessas tribos ia ter um juiz. O juiz era um chefe político, militar e religioso. Ele era o representante daquele grupo, ele tinha todos esses poderes e eles acreditavam que esses 12 líderes juntos iam ter força suficiente para acabar com os filisteus e conquistar a terra que eles queriam. Entrando na fase da monarquia, agora que eles conseguiram estabelecer esse sistema dos 12 líderes, que deu certo, eles querem centralizar o poder para se fortalecer. Eles achavam que, com os 12 líderes, com os 12 juízes, o poder estava muito disperso, eles buscavam centralizar o poder. Para fazer isso, eles adotam uma monarquia. Com o poder centralizado, eles vão ter mais força, tanto para atacar outros grupos, quanto se defenderem, porque agora que eles derrotaram os filisteus, eles vão ter competição, vão começar a atacar o povo hebreu. Então eles precisam de uma liderança forte, de uma liderança centralizada para se proteger e também para atacar e conquistar outros territórios. Então, o primeiro rei que é nomeado é Saul, como o primeiro rei dos hebreus. O sucessor dele, Davi, ele completa a conquista da Palestina, desse território que eles queriam, escolhe a cidade de Jerusalém como capital do Estado hebraico. Então, durante o reinado do Davi, eles conseguem de fato se organizar como nação. Agora eles têm um território, eles têm uma sede, uma capital e eles começam a se desenvolver naquela região. Depois do Davi veio Salomão. O Salomão, ele determina a construção do Templo de Jerusalém. Era um empreendimento ambicioso. Ele ia precisar de muito recurso, de muita mão de obra para fazer isso. Então, ele acaba ordenando o aumento de impostos. O pessoal que trabalhava nos campos e os comerciantes, a população em geral, deveria pagar mais impostos para financiar essa obra. Seria um templo grandioso em homenagem ao Deus deles, ao Deus dos hebreus, e uma forma de demonstrar poder, de demonstrar força como nação, que eles
acabaram de desenvolver. Quando ele aumenta os impostos e também retira os camponeses do campo para ter mão de obra e para ter recurso para fazer essa obra do templo, ele acaba criando uma situação complicada. Muitas das pessoas acabam se revoltando com esse fato. O templo é importante sim, mas aumentar os impostos e retirar os camponeses não é visto com bons olhos para essa medida. Enquanto os impostos estão sendo aumentados e o pessoal está passando dificuldade agora que eles saíram do campo e estão servindo de mão de obra para essa construção, o governante, o rei, continua com luxos, continua muito bem, e isso provoca uma série de revoltas. O povo que está trabalhando nesse tempo está vendo que eles estão começando a passar dificuldades, enquanto o monarca deles, o rei deles, está muito bem. E isso acaba criando uma revolta, e aí, consequentemente, isso acaba criando uma divisão. O povo hebreu se divide em 2 reinos. Há essa ruptura por causa desses abusos. O pessoal fala, não, assim não dá para ficar passando dificuldades enquanto o nosso monarca está bem, está vivendo com luxo e está abusando da gente. Então, o povo hebreu ele acaba se dividindo em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Essa ruptura ela vai causar um problema para o povo hebreu. Enquanto eles estavam juntos, eles eram um governo centralizado, eles tinham muito poder juntos. Agora que eles se separaram, eles vão ser visados por outras civilizações. Em especial, o cara que a gente já tinha falado, o Nabucodonosor. O Nabucodonosor, ele conquista o povo hebreu agora que eles estão separados. Quando eles estavam juntos, era mais difícil. Eles eram uma força mais importante, era uma força mais capaz. Agora que eles se separaram, não é mais tão difícil, e o Nabucodonosor, sendo um grande estrategista, um grande líder militar, ele consegue conquistar o povo hebreu e destruir a cidade de Jerusalém. Com essa vitória, ele toma os hebreus como prisioneiros e leva eles para a Babilônia, dando início ao cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia foi justamente esse período em que os hebreus viveram na Babilônia como prisioneiros do Nabucodonosor. Eventualmente, o exército da Babilônia ele perde batalhas. E numa dessas, o Império Persa, liderado pelo rei Ciro, acaba conquistando a Babilônia, derrotando o Império Babilônico, e os hebreus são libertados durante esse conflito. O rei Ciro, quando ele conquista a Babilônia, ele liberta o povo hebreu. Agora que o povo hebreu está liberto, eles vão retornar para a terra de origem deles, lá onde eles tinham se fixado na época da monarquia com o rei Salomão. Eles querem voltar para casa, voltar para onde eles viviam. Quando eles chegam lá, eles não mais conseguem se estabelecer. Já existem muitos povos vivendo naquela região e eles já não conseguem mais voltar para casa e se estabelecer de novo naquele território. Outro episódio que acaba prejudicando ainda mais os hebreus é quando o Império Romano está em ascensão. Os hebreus eles se revoltam contra as medidas que o Império Romano estava tomando, e o Império Romano, através dos imperadores e dos soldados, reage de maneira violenta, expulsa os judeus da Palestina, e aí eles são espalhados pelo mundo. A partir desse momento, os judeus eles começam a se espalhar pelo mundo e a viver cada um em uma localidade. Eles nunca conseguem voltar para o lugar de origem deles. Agora eles estão espalhados pelo mundo. O fim dessa separação, que é conhecida como diáspora hebraica, ela acontece em 1948, recente, quando a ONU determina a criação do Estado de Israel. 1948, fim da Segunda Guerra Mundial, quando se descobre os horrores vividos pelos judeus nos campos de concentração nazistas. Então a ONU toma essa medida humanitária para dar um lugar de origem para o povo hebreu, para o povo judeu. Só que isso cria um outro problema. Onde eles determinam a criação do Estado de Israel, já é um território onde vivem outros povos, em especial o povo muçulmano. E agora, através de uma medida à força, eles vão fazer os hebreus dividirem esse território com os muçulmanos.
Os muçulmanos clamam que o território é deles e os hebreus clamam que o território é deles. Então eles entram nessa disputa, uma disputa que vem até os dias de hoje, em que eles não sabem de quem é o território. Os muçulmanos dizem que o território é deles, os hebreus dizem que o território é deles, e eles ficam eternamente nesse conflito. E por causa dessa discordância religiosa, existem muitos conflitos, até mesmo de maneiras radicais, grupos radicais que querem estabelecer o domínio de um povo ou de outro sobre a região. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, vocês têm os meios aí para enviarem para mim. Façam isso, por favor. E aí eu vou estar respondendo vocês para não ficar nenhuma dúvida, ficar tudo bem claro, tá bom? Vou deixar também aqui uma atividade, uma lista de perguntas. Façam baseado no que vocês têm no caderno, nessa aula aqui, na apostila de vocês. E enviem, vou estar corrigindo e na próxima aula a gente comenta um pouquinho sobre essas questões, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.